Salve, salve, galera! Estamos aqui no All In Cast mais uma vez, o podcast que é focado em falar sobre os bastidores dos negócios, para que você faça o seu negócio destravar crescimento e a sua equipe também. Mas antes de tudo, por favor, tive uma informação super importante aqui do nosso produtor. A gente está tendo uma ótima quantidade de gente vindo visualizar nossos vídeos, comentando aqui, curtindo e principalmente assistindo o nosso conteúdo. E bastante desse conteúdo, inclusive. Só que, cara, a galera não está se inscrevendo. Então, antes de tudo, vamos lá. Se inscreve aqui no canal, clica aqui nesse se inscrever, beleza? Precisa fazer o login do YouTube. Faz o login do YouTube, pelo amor de Deus. Se inscreve nesse negócio aqui, você vai ser notificado de todos os nossos episódios. Daqui a pouquinho a gente começa a fazer mais de um episódio por semana. Você precisa estar inscrito nesse canal, galera. Então se inscreve no canal, ativa o sino aqui para notificação, curte, compartilha. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino e negócios focados em pessoas. Então, cara, se esse conteúdo você acha que faz sentido para outras pessoas, não deixa de pegar esse conteúdo aqui e compartilhar diretamente aqui pro cara já assistir esse episódio, beleza? Então, começando agora, devidamente, beleza? Meu nome é Ícaro Gaspar, sou o host do nosso All In Cast aqui, CEO da Overall Consultoria e CEO da All In Hub. Seja muito bem-vindo. Vai ser um prazer aqui trocar essa ideia com vocês. Como eu falei, o nosso tema de hoje é empreendedorismo feminino e negócios focados em pessoas, beleza? E para isso, nós temos aqui uma personalidade incrível, uma amiga que eu tenho o prazer de chamar de amiga. Olha, quando eu falo amigo, é porque é amigo, irmão. A Gabi sabe disso. E a gente tem, eu tenho a força de vontade mesmo de selecionar muito bem as pessoas que eu chamo de amigo, porque para mim amigos são aquelas pessoas que realmente podem contar comigo e eu posso contar com elas. Com certeza. E poder contar com o conteúdo dessa mulher é realmente maravilhoso, porque os nossos papos sempre são muito bons e esse aqui eu não tenho dúvida que vai ser maravilhoso. Obrigada. Gabriela Abidon, muito obrigado pelo seu tempo e por estar aqui com a gente. Obrigada, Ícaro, que prazer estar aqui. Já participei desde o primeiro, né? Vim assistir e é um prazer estar aqui participando com você. Seu digníssimo, inclusive, eu abri aqui. E aí eu tive que presenciar, né? Gabi, obrigado mesmo pela tua presença, vamos trocar esse papo aqui. Gente, a gente vai falar, a Gabi é pra mim, uma das empreendedoras femininas com maior conteúdo sobre qual é a força da mulher empreendedora. Já conversamos sobre isso e ela tem um trabalho muito legal focado em pessoas, o negócio interno, o foco em pessoas internas, foco em pessoas externas, o game change do negócio dela parece que é isso, a gente vai conversar inclusive sobre isso, esse vai ser o tema aí, a chave do sucesso do negócio Gabriela Abidon, a gente vai falar lá no final do podcast, mas saiba, tem a ver com pessoas. Mas, cara, eu quero já começar aqui te colocando uma baita numa pergunta sobre empreendedorismo feminino, Gabi. Claro. Pra gente trocar essa ideia e empoderar ainda mais mulheres aqui. A gente sabe que o Sebrae fez uma pesquisa, tá? Recentemente, e saiu uma pesquisa que no trimestre do ano passado, no terceiro trimestre do ano passado, 2022, tinham 34% dos empreendedores eram mulheres já. E isso só vem crescendo, tá? Vem crescendo constantemente e ano passado já eram 34%. É um número ainda um terço, mas já é um número relevante. Imagino eu por exemplo, quando eu olho para uma unidade de negócio dentro do meu negócio que representa 33%, 34%, 35%, opa, isso aqui já é super relevante. Então, hoje já é relevante a presença da mulher. E aí eu queria de uma mulher escutar, cara, o que na tua percepção são as maiores forças que o empreendedorismo feminino traz para a nossa dinâmica econômica? O que muda na rotina da economia, dos negócios brasileiros, o empreendedorismo, essa mulher brasileira dentro dos negócios? O que tu acha? Na verdade, assim, é muita mulher, né? Muita mulher que, na verdade, não tinha aquele negócio, como o próprio Sebrae levantou. Ele não tinha estruturado. E aí veio o Sebrae com a possibilidade de você construir MEIs. A gente tinha costureiras, a gente tinha um monte de gente que já fazia um trabalho muito grande no empreendedorismo feminino, mas eles não tinham, ninguém sabia começar. A verdade é que eles não tinham tanto conhecimento de o que a gente pode fazer. Então, o que a gente percebe hoje é que a mulher ganhou um pouco mais de força. No sentido, começaram a se divulgar o que a gente pode fazer com aquela cozinheira que fazia aqueles doces maravilhosos, aquela costureira que também
fazia, aquela artista que também começou a fazer. Eu vejo amigas que têm fotografia, que gerou um negócio, que começou, que era uma musicista e de repente hoje ela é uma fotógrafa de renome, mas começou com um pequeno negócio. Então, hoje, as mulheres começaram a se mostrar mais para o mercado. E o potencial das mulheres é gigante. Sim. E a gente tem um mercado hoje. Hoje, os negócios daqui de Manaus, não sei se vocês têm conhecimento, mas as grandes lojas de roupa, né, são comandadas por mulheres. E aí eu posso dar milhões de dicas aqui. Todos os salões de beleza. Tem casais, tem homens também na frente? Tem, mas a maioria são mulheres que estão na frente. Então, assim, incentivem também, né? Porque hoje a quantidade de mulher que está no mercado e que tem um potencial gigante de transformar esse pequeno negócio em um negócio, né, que possa faturar, é gigante. Então, eu acho que não tem como a gente dizer que as mulheres não têm voz. A gente tem muito mais mulher que homem. Sim. Então, a gente só precisa se estruturar mais. Porque eu acho que é estudar mais, é buscar, é ter dúvida. Porque as pessoas não vão atrás. A verdade é essa, Ícaro. Eu vejo muita gente assim, mas o que a gente pode fazer? Gente, a gente tem uma internet, a gente tem cursos e a gente tem uma série de coisas que as pessoas precisam ir atrás. É saber, é procurar. Gente, o que é que eu faço para abrir uma MEI? Na internet é fácil, é rápido. Sim. Né? Você transformar aquele pequeno negóciozinho em realmente uma empresa. Então, acho que a gente tem todas as forças do mundo, mas acho que a gente precisa se esforçar mais. Boa. Né? Para que isso dê mais resultado, para esses 34% gerar 50%. Boa. Porque capacidade a gente tem. Até mais, né? Até tem mais. Mulheres do que homens. Muito mais mulheres do que homens. Boa. E o que tu acha que a mulher traz hoje pro mercado, assim? O que as características da mulher empreendedora brasileira que estão presentes? Cara, a gente sabe que a mulher é extremamente multifacetada, ela é multidisciplinar, ela tem capacidade... A mulher dá um banho no homem. Essa é a grande verdade. O que essas características femininas, na tua percepção, fazem mudar o empreendedorismo brasileiro? Para mim, a sensibilidade. Opa! Porque eu acho que a mulher tem uma sensibilidade muito mais aguçada. A gente é muito pragmático. Não, Eu ia achar que tinha falar a multiprodutividade. Não, ela vem com a sensibilidade. Porra, é isso. Sensibilidade. É isso. Porque assim, vocês são... É isso. Preto é branco e Uma pronto. pedra. Não. E às vezes você vem com a sensibilidade de falar o que é que o teu negócio precisa, né? De que forma eu posso ajudar nesse negócio? De que forma eu posso transformar a vida das pessoas que trabalham comigo? De que forma eu posso mudar um pouco da rotina, não só da empresa, né? Mas das pessoas que você atende. Se o foco só for venda, Ícaro, a gente tá quebrado, porque o foco não tem que ser só venda. Né? Então, assim, eu acho que a mulher tem uma sensibilidade muito, muito grande. E você vê várias empresas que são dirigidas por mulheres, o foco não está só na venda. A gente tem uma sensibilidade um pouco maior de identificar que a gente tem que ir para outros caminhos. Sim. Então, para mim, assim, o maior potencial que a gente tem é explorar esse nosso lado, que é extremamente sensível, e a gente buscar outros caminhos, que vocês são preto no branco, e a gente pode buscar outros caminhos que podem dar outros resultados. Que legal. Não significa que não dê resultados que o de vocês não dê. Pelo contrário, dá muito resultado. Sim. Mas, às vezes, a sensibilidade de uma mulher sem dúvida traz resultados maiores. Ou conjunto, né? E eu sempre falo que a gente precisa ser mais sensível em todos os ramos do negócio da gente. Né? É dentro de casa, que às vezes a gente não é isso, é aquilo, daqui a pouco você fala, não, você respira um pouquinho. Eu falei, cara, vamos ter uma sensibilidade nesse assunto? Sim. Se a gente for levar a sensibilidade, a nossa sensibilidade aguçada, eu acho que os nossos negócios seriam outros. Seriam muito mais produtivos. Show de bola. Pragmático. Se a gente sair um pouco... Eu escuto muito, cara. Eu sou muito antenado nessa questão a maioria dos nossos colaboradores são mulheres. As nossas líderes hoje são mulheres. Dentro da consultoria são mulheres. A gente tem dado maior abertura e empoderado. A gente tem muitas clientes que são empreendedoras, mulheres. E a gente está sempre antenado nessa percepção de encontrar quais são as maiores características que a mulher pode trazer para o negócio, para balancear e trazer um diferencial para o negócio. Né? Me parece realmente que a sensibilidade
É algo... Eu nunca tinha esse pensado feeling, nisso, esse né? A feeling. palavra, assim. Não, empatia, talvez, entendeu? Eu falo muito Que de você fala empatia. empatia, você fala de sensibilidade, Isso, tá? exatamente. Eu uso muito a palavra empatia, mas sensibilidade eu acho que ampara a empatia dentro de mais Exatamente. coisa ainda. Eu acho que é Exatamente. muito completo, faz muito sentido. Se a gente for ponderar, mas, cara, pra gente até tirar um pouco da questão somente a mulher, o que ela traz é aquele grande diferencial que o homem não tem, né? Cara, quais são as outras competências, fora a sensibilidade, por exemplo, que a mulher tá trazendo hoje na tua percepção pro empreendedorismo? Cara, eu acho que São muitas. são Eu quero que muitas. uma mulher fale e São para muitas. para que elas entendam, cara. No, isso, muita mulher entra. Ó, tá aí, um negócio que. Pronto, vamos falar as claras. Eu vejo o seguinte: muitas mulheres entram no empreendedorismo e elas querem ser homens. Verdade. E, cara, a maior fortaleza da mulher é ela ser Mulher. mulher. As características femininas, na minha percepção, são características que dão banhos em muito. Pô, cara, o negócio é feito de. O negócio é feito de pessoas. Uhum. Ser mãe, ser mulher, é cuidar de pessoas. A mulher tem muito mais sensibilidade, muito mais empatia para isso, cara. E muitas das vezes eu percebo que elas, quando entram no meio empresarial e tal, elas querem tirar um pouco Comportamento. dessa sensibilidade, na verdade, e colocar outras características que também são muito boas. Elas são muito boas nisso também. Então, quais são as características femininas que, na verdade, cara, tem que deixar aflorar mesmo, porque isso é diferencial. Eu na acho, percepção. quando eu falei de sensibilidade, eu englobei, tá? Boa. Porque eu acho que a sensibilidade, a gente é sensível por natureza. E eu não falo de mimimi, não, tá? Também não é isso. É a sensibilidade assim. É o sétimo sentido, É, o sexto e o sétimo sentido que a gente não tem. eu acho, exatamente, a gente tem um sétimo sentido que é fora da curva, e acho que a gente tem uma percepção muito mais aguçada do ser humano. Eu falo isso assim, que eu entro na minha empresa, eu olho pro rosto das pessoas. E eu sei que tem alguma coisa errada. Legal. Eu faço isso na minha casa. A pessoa vou dar bom dia, eu olho pra pessoa, eu sei que ela tem alguma coisa errada. Boa. O homem não vê isso. Boa. Então, assim, quando eu falo de sensibilidade, ter empatia, sim. Mas ter empatia com o porteiro que você cumprimenta todos os dias. Uhum. E eu faço isso com todo mundo. Se eu olho pra alguém que eu cumprimento, eu olho pra pessoa que me fala, fala comigo todos os dias, ele me dá um bom dia, eu sei como é que ele me dá um bom dia. Então, eu acho que a gente tem uma sensibilidade, quando eu falo sensibilidade, é uma empatia, é um respeito, não é que aqui vocês não tenham respeito, mas vocês são rápidos, vocês passam muito práticos nas coisas, Uhum. e às vezes vocês não podem ser práticos. Não presta atenção em muita Não. coisa. E é no mínimo Está detalhe. muito focado em... A mulher é detalhista. É. Não é só sensibilidade. Eu acho que a gente tem um detalhismo. Vocês têm uma visão muito mais ampliada do que a gente. A gente bota um cabresto, a gente fica focadaço, e a gente acaba deixando passar muita coisa desapercebida. Sabe o que eu falo? Vocês fazem... Só dirigem. Uhum. Primeira e vai. Vai. A gente dirige, a gente fala no telefone, a gente faz a unha, é tudo ao mesmo tempo. A gente se maquia. E aí, quando eu falo isso, é que na empresa a gente acaba fazendo isso também. Uhum. A gente começa a ter um olhar, eu, pelo menos, dentro da minha empresa, e eu vejo muitos negócios que são geridos por mulheres, que tem um olhar macro, sim. E eu o foco não é só o resultado é consequência. Isso aqui. Boa. Mas é os detalhes que fazem a diferença. É o olhar para o outro que faz a diferença. Então é isso que eu acho que falta das mulheres, às vezes, é querer ser o CEO como homem. Não! Mantenha a sua postura de mulher e faça a diferença justamente nesses detalhes. Boa. E é isso que eu acho que, assim, perde. E eu já vi muita mulher perder isso. Chegar num cargo ali de CEO e perder. O que, pra mim, a mulher é perder a essência da mulher. Tu achas que, às vezes, é porque elas acabam... Como a gente tem uma quantidade maior de CEOs masculinos hoje no Brasil, por exemplo, acaba que tem poucas mulheres para se espelhar, talvez, e aí acaba absorvendo um modelo que é mais masculinizado. Cara, eu acho que muita mulher quer provar que pode. Uhum. Você não precisa provar que pode sendo uma referência masculina. Se perdendo características que estão extremamente importantes. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que, de verdade, eu acho que é uma... As mulheres que acabam fazendo isso, é a minha percepção, eu posso estar errada, mas a minha percepção é você tentar provar algo que você não é. Porque você sai dali. De verdade, eu não consigo entender você ser uma pessoa dentro de casa e ser uma pessoa na tua empresa. Também. Se você faz um outro papel
esquece, você tá fazendo errado. Se você chega na minha empresa associei, ou então eu tenho que ter uma postura diferente. Cara, tá tudo errado. Se essa postura é completamente divergente do que você é como ser humano, pra mim não vale a pena. Então, assim, deixar de ser sensível, deixar de ser detalhista, deixar de se importar com o outro, deixar de ter uma visão. Eu acho que a mulher tem uma força que é fora da curva, assim. Eu acho que a mulher, quando ela foca numa coisa e tá todo mundo contra. É uma das coisas que eu acho que é incrível. Ela vai provar o ponto de vista dela. Sim. Seja qual for. E mesmo que ela esteja errada, ela vai provar. Boa. E tinha 50% da sala que ela tava negativa. Na hora que ela prova, ela fala, pô, ela pode estar errada, tá? Mas ela vai conseguir que o outro veja a visão dela. Sim. Que talvez não seja a visão da empresa naquele momento. Pode ser a visão da empresa no outro momento. Sim. Mas não deixa de ser importante aquela visão. Então as mulheres perdem isso. Boa. Eu acho que as pessoas não podem perder. E aí são esses pequenos detalhes, são a empatia, é uma força direcionada. Eu acho que a gente tem uma força direcionada. E perder isso é perder a força de nós mulheres. E não faz sentido. Top demais. Tá vendo? Falei pra você que o conteúdo ia ser incrível, né? Então, se inscreve no canal, não perde essas coisas aqui não. Compartilha com quem você acha que tem que compartilhar esses vídeos, cara. Porque vai não só ajudar o canal, mas vai ajudar muita gente, eu não tenho dúvida disso, cara. Gabi, eu acho que tu tem muita coisa pra falar sobre empreendedorismo feminino e sobre como empoderar as mulheres e pessoas no centro de negócios e tudo mais. Mas, cara, eu não tenho dúvida, eu conheço um pouco da tua história, não tenho dúvida que tu contando um pouquinho da tua jornada, principalmente, porra, a tua transição de carreira, cara, você aí que tá querendo empreender e, cara, tem uma carreira sólida, tem uma carreira muito boa e tá com esse... Quanto melhor a nossa carreira, mais difícil é a gente fazer uma transição de uma carreira. Muito. Muita gente acha que é mais fácil porque eu tô ganhando melhor, etc e tal, mais fácil abrir um negócio pra... Quanto mais sólido você tá, quanto melhor você tá na sua profissão, cara, com carteira assinada ou prestando serviço em algum lugar, mais difícil é você se tornar um empreendedor. A Gabi tem uma história de transição de carreira, era uma advogada. Ainda é uma advogada? Ainda sou advogada. Ainda é advogada, né? Então, tem gente que fala, não sou mais. Então, era uma advogada, tinha uma carreira sólida na área do direito e fez uma transição. Eu acho que esse processo de transição acho que é super importante para o empoderamento feminino, empoderamento do empreendedor. A construção em si, o início ali da Gabriela Bidon, como é que foi? Cara, me conta. Então, deixa eu te contar. Às vezes eu já contei essa história. Você não é daqui, né? Não, Começando. sou de Salvador. Salvador, Bahia. Sou. Porque o marido veio e eu não tinha outra opção, né? Não tinha opção, eu tinha que vir. Só que eu só queria vir, na verdade, com emprego. Ok. Eu digo que o Dr. Nelson foi fundamental para minha vinda, porque ele falou assim, vai. É dinheiro o problema? Deixa que eu resolvo e você... No outro dia, a gente estava num jantar, se eu não me engano, ele falou assim, olha, a tua folha de pagamento agora é Manaus, vá. Eu lembro que ele falou, se tu quiser trabalhar, trabalha. Se não quiser trabalhar, também não trabalha, não. Tipo assim, o foco é meu. E não foi isso. Ele precisava entender também que Sérgio precisava da companheira dele aqui para crescerem juntos. Sim. Foi o meu empurrão. Sim. Só que eu e Sérgio, a gente já tinha algo muito claro. Assim, a gente não queria trabalhar junto. Porque nós somos muito parecidos. São duas pessoas líderes, são duas pessoas muito parecidas. E a gente sabia que não ia dar muita boa coisa, não. Então eu vim pra cá, pelo escritório, e em 15 dias eu pedi pra ele me demitir. Caramba, cara! Foi muito rápido, assim. Eu falei, não tem condições. Era muito estresse, a gente misturava tudo, a gente não tinha outro assunto. Já tinha clareza de que podia dar ruim quando chegou, cara. Não, a gente tinha clareza. Mas assim, a gente passou uma semana, eu falei, não vai dar certo. Pô, ok. 2 semanas eu falei, eu vou enlouquecer. 3 semanas eu mandei ele pra aquele lugar. Falei, chega. Chega, porque a gente tem 2 coisas. Ou a gente continua algo que a gente tá começando, como relacionamento, ou a gente continua no escritório. É simples. Então, eu opcionei e... beleza, vou sair. A sorte que nesse momento eu já estava fazendo alguns trabalhos jurídicos para uma grande empresa daqui de Manaus, para um grupo empresarial. E esse grupo me fez o convite de ser a gerente jurídica deles interna. Então, foi muito casado a coisa. Assim, eu acabei pedindo demissão e fui para essa empresa como gerente jurídica e fiquei alguns anos lá.
E é muito louco isso, porque quando as pessoas me perguntam, eu falo assim, Gabriela, como é que foi essa mudança louca, né? Pra mulher, e eu acho que muita mulher passa por isso, e não é só mulher, eu acho que muito homem também quer empreender e não sabe como, Sim. né? E aí fala assim, cara, não é só empreender, não foi do nada, tá? As pessoas precisam entender que eu não empreendi do nada. Certo. A gravidez mudou a minha vida. Né? Eu sou filha de artista plástica, minha família inteira é artista plástica, né? Minha tia, minha mãe. Eu fui criada nesse meio de arte, de pintura, de tudo. Então, eu desenhava os projetos da minha mãe para ela entregar. E ela fazia projetos para shopping, decoração. Então, eu sempre trabalhei com ela nesse ramo. Ninguém que me conhece de infância, ninguém acredita que eu fiz direito. Gabriela, você é louca. Todos os meus amigos de infância falam, você é maluco. Por que você não fez? Então, e eu acho que, assim, coitada da minha mãe se eu ouvir isso, mas, assim, meus pais tiveram fundamental, assim, falar, vocês têm que fazer direito, porque naquela época era direito, medicina, não sei o quê. E óbvio, eu amo ler, eu amava o que eu fazia, mas se você me falar se eu tinha tesão nisso, não tinha. Saquei. Então, alguma coisa me incomodava. E, de verdade, naquele momento eu não sabia o que era. Sabe, quando você tá se descobrindo ali, eu já tinha 10 anos de formada, trabalhando 10 anos. E quando chegou 15 anos praticamente trabalhando... Tava alguma coisa, mas não sabia o que era. E eu não sabia o que era. Tava claro que não era o match ainda, cara, não é direito. Não tava claro pra ti. Não tava claro pra mim. Apesar de amar o que eu tava fazendo. Okay. Eu sempre trabalhei com empresas e eu falei, cara, como diretora jurídica, você ganhando bem pra caramba. E você chegar pra do nada e falar assim, tem alguma coisa que tá faltando? Sim. É bem difícil. Então, naquele momento que a gravidez veio, que eu comecei a resgatar aquilo que eu fazia na infância, de pintar, de fazer o quarto do meu filho, de querer uma parede diferente, de querer criar coisas novas. Então, eu criei desde do enxoval do meu filho, desenhado o que eu queria, de como eu fazia. Eu falei, cara, eu tô fazendo uma coisa errada. Tem alguma coisa que eu tô fazendo errado. Tu redescobriu a arte na época da gravidez? Não, na gravidez, exatamente. Não, e aí eu falei... Tava distante da arte na época? Completamente. Eu combinei com o marido quando eu tava empregada, tava diretora jurídica de uma fundação já. E aí, quando eu tive o filho, a gente falou assim, olha, eu não conheço ninguém aqui, vou parar um ano pra me dedicar a ele. Sim. E aí, parei esse um ano pra me dedicar. E nesse um ano, eu falei, eu não vou voltar. Aí, Sérgio fez, como assim? Eu falei, eu não tô feliz. Eu não sei o que é ainda, mas tem alguma coisa que tá me incomodando e eu não quero voltar pro direito. Aí Sérgio olhou pra mim e falei, como assim? Eu falei, eu vou abrir um negócio pra mim. Só que eu quero abrir algo que mexa comigo, com o meu processo de criação. Eu adoro criar coisas diferentes. Legal. Coisas que mexam comigo, de desenhar, de pintar, de produção. O que eu mais gosto de fazer, Ícaro, não é ficar ali atendendo o cliente. De verdade. Eu adoro atender cliente. Fazer. Mas eu fazer... Ele... Mas é ali na fábrica, você pensar, poxa, o que é que a gente pode fazer no ateliê? O que é que a gente pode mudar nisso aqui? Okay. O que é que a gente pode fazer uma personalização diferente? É isso que me dá tesão. Legal. É isso que me dá... E eu falei, e aí quando eu comecei a criar o estúdio, eu falei, cara, eu vou fazer. E eu tinha uma sala comercial. Eu falei, bom, eu já tinha uns contatos em São Paulo de produção. Tinham 2 amigas minhas que tinham produção. Falei, vou conversar com ela. Bati em São Paulo, fui conversar com ela. Falei que é o seguinte, quero fazer isso. Quero criar alguma coisa personalizada. Eu comecei com a parte de enxoval, porque ela já fazia. Sim. Mas ela não... Fazia pouco, né? E eu falei, não, vamos crescer, mas eu quero introduzir aos poucos as necessárias. A gente fazer uma personalização, mas vamos ver o que é que Manaus vai me responder. Fui medrosa? Não. Eu fui abrir uma MEI. Sim. Pô, sou advogada, então falei assim, não vou abrir uma empresa grande, vou abrir uma MEI. Fiz toda a parte jurídica da empresa, abri uma MEI. E falei, vou fazer aos poucos. Vou abrir um estúdio. Eu não quero virar house, eu não quero loja. Eu vou investir, sempre pensei em investir na internet. Né? A gente está na maior avenida do mundo. A internet já estava em crescimento. Eu tenho 5 anos de loja. Sim. O Instagram tinha acabado de estar no auge. Falei, cara... É por aí. É por aí. Eu vou investir nisso. E foi gradual. Eu comecei a testar os produtos femininos e vi que a aceitação de Manaus era incrível, porque não tinha... Existem empresas que fazem grandes quantidades, né, para médicos e tal, mas eu queria atender o público final, Sim. Né, a pessoa que queria um presente rápido, Sim. mas que tivesse uma personalização diferente, que tivesse um valor agregado, e foi muito gradual.
E quando eu vi, cara, foi assim. Eu digo que eu não criei uma grife. Ela aconteceu. Porque eu acho que todo mundo faz um bom trabalho, e aí fala, como é que eu começo? Primeiro identifica o que é que você quer fazer. Porque demorou pra eu cair a ficha. Falei, o que é que eu quero fazer? Quando eu vi que a arte mexia comigo mais do que o direito, tinha alguma coisa errada. Qual foi o primeiro produto da Gabriela Bidon? O primeiro, a gente começou a fazer enxovais personalizados. Mas os primeiros mesmo Mas do enxoval? ramo foi... A gente fez roupa de cama personalizada. Roupa de cama personalizado. Só que eu fiz as necessaires. Primeiro foi uma necessaire. As necessaires que eu fiz e porta Que ia o enxoval ia enxoval. dentro. Não, a gente tinha um necessaire, mas eu mandava às vezes uma necessaire. E aí eu comecei a fazer para o público feminino, né? Saquei. Eu testei aos poucos. Aí eu fui colocando as necessaires, o passaporte, a tag de mala. Vamos ver. Daqui a pouco... os organizadores, tudo que envolvia organização. Tudo que envolvia o que a mulher gostava de fazer. Eu falei, vou fazer isso e vou sentir. E o foco inicial, o teu cliente era a persona na mulher. Persona na mulher. Hoje é todo mundo. Hoje todo mundo, mas foi gradual. Isso era mulher. Isso era mulher. Porque assim, eu foquei assim, eu sou detalhista, eu tô focando, eu quero trabalhar com arte. Eu acho que o que mexe comigo é você fazer alguma coisa que a mulher gosta. Eu procurei o que não tinha em Manaus, e o que eu gostava de fazer, né? Então, assim, não é que seja difícil, gente. Vocês primeiro precisam identificar o que vocês querem fazer. Porque tem gente que fala assim, eu quero ser pintora. Tá, tem dom? Não. Adianta? Não. Eu quero cozinhar. É boa comida? É boa comida? Não. Fez curso? Não. Fica difícil. Não é que, assim, eu tenho um histórico, né? E, assim, muita gente não sabe do meu histórico. E poucas vezes eu falo sobre isso. Mas eu fui criada nesse meio desde que eu me conheço por gente. E aquilo foi mais forte do que eu. Então, assim, mas comecei gradual como qualquer empreendedor. Fui lá, abri minha MEI. Fui aos poucos. De repente, começou uma proporção de pedido. Quando eu vi, eu falei... Aí, eu falei, Instagram. Fui pro Instagram desde o início. Forte. Comecei já no Instagram. Investindo patrocinado já? No início, não. Porque quando logo no início, a gente tinha um retorno muito bom do Instagram sem precisar fazer patrocínio. Entendi. Que nem o TikTok. Em menos de um mês, eu tava com 10 mil seguidores. Assim, eu falei, tem alguma coisa errada. E era só mostrando e investindo só em Manaus, né? Falei, e desde o início eu foquei. Eu preciso ser conhecida em Manaus. Quando primeiro eu vou consolidar a marca em Manaus. Consolidando a marca em Manaus, eu parto pros outros lugares. E foi muito rápido esse de MEI pro empresa individual. Porque é o trabalho. Fui fazendo aquele trabalho de formiguinha e daqui a pouco todo mundo já começou a me conhecer e eu falei, bom, as mulheres já me conhecem, agora eu preciso focar nos homens. O que é que os homens precisam e que a gente não tem? Eu acostumada com advogados. O que é que eu sinto falta que não tem aqui? Kit escritório. Falei, cara, preciso entrar no kit escritório, porque... Essa também foi tua segunda persona. Vou focar... Agora eu vou olhar pra homem. Vou olhar pra homem. Advogado, que eu sei já o que o cara... Que eu já sei que quer a deficiência. Eu já sei a deficiência. Ele compra isso caro pra cacete lá fora. Eu já sei, exatamente. Eu já sabia a deficiência. Eu sabia... Claro que eu fiz a linha masculina de viagens também, né? A necessaire masculina, passaporte. Mas eu não tinha chegado no público masculino. Precisava chegar lá. Como é que eu chegava? Eu sabia a deficiência. Eu chegava em vários escritórios, tinha aquela mesa sem graça. Que eu falei, cara, eu preciso investir nisso. Então eu comecei a investir na linha de escritório porque eu ia pegar o público masculino. E aí foi quando eu realmente comecei os homens começaram a nos procurar, porque aí eu investi muito no tráfego pago para que o público masculino me conhecesse. Aí eu peguei todas as personas, advogados, médicos, consultórios, né? Eu foquei nesse nicho para que as pessoas em Manaus me conhecessem. E assim, aí eu já estava sendo conhecida, né? Comecei a pegar mais consultoras para atendimento online. Eu digo que 90% do meu faturamento hoje são de vendas que acontecem no site e no WhatsApp. Então eu foquei nisso. Aí a pandemia deu um boom. Aí a pandemia foi quando eu falei, opa, tem alguma coisa diferente, eu preciso fazer diferente. Porque todo mundo estava voltado, todo mundo fechado. Eu já estava no online. Eu só potencializei aquilo ali. Já sabia fazer, né? Eu já sabia fazer, só que aí o que eu fiz? Contratei aquela plataforma
que vocês podem fazer isso. Tem muita gente que não sabe. Você contrata uma plataforma que você bota o número do WhatsApp lá, sim, você tem uma fila, você consegue ver todas as... Você vai colocar mais de um atendente. Mais de um atendente. Eu tenho 3 atendentes e eu visualizo a conversa de todo mundo. Você fecha a conversa. Então, eu já tinha isso já avançado. Então, quando chegou a pandemia, eu falei, agora é a hora, porque eu vou pegar shopping fechado, eu vou pegar a maioria fechado, eu já faço um trabalho online. Galera cuidando de casa, cuidando de home office e tal. Falei, é agora. Não, e detalhe, eu peguei Dia das Mães e Dia dos Pais fechado o shopping. E aí, eita. E aí eu falei, agora que eu tenho que mostrar pra Manaus. Manaus eu preciso que as pessoas me conheçam. E aí foi quando a gente investiu em tráfego pago realmente pesado para que a gente pegasse esse público que estava todo mundo em casa, carente de um presente pensado porque não tinha tempo e não podia. Todo mundo tava com medo. Mas aniversário não deixa de acontecer. Dia das Mães, Dia dos Pais, não deixa de acontecer. Então eu falei, agora é a hora de investir nisso. E foi aí que a gente investiu mesmo, e aí foi muita gente conhecendo o nosso trabalho. Legal. E nesse mesmo período eu abri pro Brasil. Boa. Falei, não vou ficar aqui só não. Quando eu vi que o resultado tava bom, eu falei, agora que eu vou abrir pro Brasil, porque o Brasil tá todo fechado. Boa. E aí eu não saía, a gente podia terceirizar costureira muitas em casa, fazia pedido, jogava a produção separada, sim, não tinha aglomeração, e eu falei, vamos dar um resultado diferente. E assim, todo mundo queria trabalhar também. E a gente fazendo um trabalho de formiguinha, mas que deu super certo. Puta merda. Pega a história. Eu vou aproveitar essa história e vou te fazer algumas perguntas que eu sei que provavelmente foram gargalos de crescimento. A nossa função aqui principal é a gente entender quais são os gargalos de crescimento e como foram resolvidos. Gabi, vamos lá. Começou, eu sei que teve uma explosão durante a pandemia, principalmente, aí, mas tu vem crescendo, sempre tu veio crescendo, tu nunca parou de crescer, né? No médio prazo, tu nunca parou de crescer. Como foi se adaptar, cara, Manaus? Comprar couro, tu compra, lógico que não sei o quanto tu queres abrir o teu negócio aqui, mas, cara, a gente sabe que a gente tem um problema logístico para produzir as coisas aqui com certos materiais que é gigante. No início a gente tentou fazer a produção aqui. Boa. E foi muito difícil por mão de obra, tá? Por quê? Porque é muito qualificado. Para você trabalhar com couro e ecocouro como eu trabalho, eu tinha que ter uma mão de obra qualificada que eu não conseguia montar aqui. Então, o que é que eu fiz? A produção que eu tinha de uma amiga já estava lá. Eu falei, epa, vamos conversar. Porque eu quero... Que não é aqui. Que não é aqui. Hoje eu produzo tudo em São Paulo e eu trago pré-pronto. Tu monta aqui. Eu monto aqui. Isso aqui. Tem, muitas coisas vêm prontas, pré-prontas, e a gente termina e finaliza aqui. Por quê? Não tem uma matéria-prima aqui. Tudo vem de São Paulo. Couro mesmo, curtume, São Paulo. Alguns em Franca. Então, assim, a gente começou a... Se eu trouxesse a matéria-prima, eu ia trazer da mesma forma. Só que aí eu trago acabado, né? Sim. E com os detalhes pra gente fazer todos aqui. Entendi. E funcionou. É óbvio que a gente pegou uma logística gigante e a gente tem que fazer manobras para que isso dê certo. Então, eu procurei fazer parcerias com transportadoras seco, que você pode fazer isso. Tem muita gente que não sabe disso. Mas quando você fecha pallets de valores, você consegue fazer só carga seca, os valores são mais baratos. E transportadoras que fazem seco e molhado, vamos dizer assim, os valores são muito mais acima. Certo. Então, se concentra. Se a minha carga é só seca, eu vou procurar um transportador de seco que sai mais barato. E eu fecho pallets e trago mais barato. Ok. Então, sai relativamente em conta. É óbvio que isso influi no valor do produto. Tá. E aí a gente faz jogos, né? De produtos de acordo com cada... Mas aí também é a situação. Acho que o teu público e a forma como tu construiu a entrada no mercado sempre foi com valor agregado. Então, entre aspas, eu imagino que você tem alguma margem ali de manobra para conseguir negociar essa logística. Exatamente. E depois, quando tu foi pro nacional, né? Tu falou, cara, eu fui vender nacionalmente. E aí, vem pra cá, monta aqui, sai daqui. Cara, vou te contar que loucura foi. Porque como que um amazonense monta um negócio online para vender nacional? Tá aí a dica pra galera que tá pensando nisso. Muita gente não sabe sobre os contratos de correio. Hoje existe algumas plataformas online que você tem os melhores valores. Eu acho que tem melhor envio. Tem outras que você consegue. Mas eu digo assim, hoje, de todas as plataformas que eu já utilizei, hoje o correio, pra mim, consegue ser mais barato. Por quê? Porque
porque o meu volume é grande. Ok. Então, eu tenho um contrato ouro já com o Correio. Uhum. Hoje, um produto meu sai daqui, 20 e poucos reais no Ok. PAC e 40, 38 no Sedex. Certo. Para qualquer lugar do Brasil, Certo. sendo capital. Sim. Quando não é capital, tem um valor um pouquinho maior. Uhum. Mas a gente já dá acima de 500 reais frete gratuito. E a logística funciona quando você começa a despachar muito. E aí eu percebi que as pessoas estavam agradando quando o meu frete era alto. Uhum. Cara, tem uma coisa errada. E o problema é que o correio não avisa. Você já tá com faturamento alto no correio, o correio fala assim, ei, você tá alto, abaixa aqui meu valor. Não, eu que tenho que ligar pra ele. Ele fez, poxa, Tem que negociar. eu já tô pagando tanto. Ah, mas o seu contrato já é pra ser ouro. Eu falei, porque eu não tô. Né? Então, hoje eu tenho um valor bem menor e aí a gente já consegue atender todo Que mundo. viabiliza. Que viabiliza. Então, contrato. Então vem pra cá a mercadoria realmente, tu produz, Produz. tu vende daqui da central, tu monta aqui e manda pro Brasil. No início a gente pensou em fazer, Uma montagem mandar lá. pro Brasil. Mas aí eu fiquei muito Imagina isso. na loucura, porque assim é meu nome. Só que aí. E como é meu nome, eu falei, cara, eu quero. E ainda penso, tá? Ainda tem nos planos de a gente colocar um setor lá no Nordeste, Certo. né? Na terra natal. Certo. Porque lá eu tenho uma estrutura que poderia montar um braço operacional para despachar norte Ok. ficar pro lado de cá, Nordeste. e nordeste e sudeste ficar pro lado de lá. Mas aí, a partir do momento que reduziu isso, e daqui a pouco eu já vou pro diamante no correio, Sim. tá reduzindo muito. A minha taxa tá chegando próximo de Mercado Livre, né? Quando você paga. Em breve a gente zera aí e deixa gratuito. Pô, mas até 500 conto, hoje, imagino pelo que eu conheço, eu sou consumidor assíduo da Gabi, na verdade eu conheço a Gabi pela marca dela antes de conhecê-la pessoalmente, né? Eu conheci o Sérgio, depois, surpresa, a mulher que eu já comprava a marca dela era a esposa do Sérgio, pô, deu match. Mas, cara, eu costumo comprar os teus produtos e ser nos mesmos preços. Então, por 500 conto, tá aí um bom insight, né? Você entender qual é a tua margem para que você consiga criar um ticket que seja próximo do seu, onde você estimule que o cara aumente o teu ticket médio e você consiga dar frete grátis pro cara, pô. Porque, pô, E eu digo, conto, no site tá lá o pack gratuito, tá? Mas eu atendo muitas empresas de São Paulo que eu dou Sedex. Pô, vou entregar uma empresa de Minas, que é bem grande agora. Pô, principalmente B2B, cara, aí. E o que eu fiz? O volume é grande? O volume é grande? Eu vou entregar por pack? Claro que não. Fechou um valor enorme, vou mandar pro Sedex. Compensa. Pra mim sair nada. Mas assim, no site a gente tem que fazer um valor ali específico pra garantir isso mínimo nosso, né? Mas na loja, quando as pessoas compram no físico, muitas vezes a gente dá o frete gratuito no Sedex. Pô, muitas vezes. Isso aqui. Galera, a gente ainda vai falar sobre a chave de sucesso do negócio Gabriela Bidon. Aqui a gente está dando algumas dicas que certamente deram tração para o crescimento dela, mas ainda vai falar dessa chave de sucesso um pouco mais. Gabi, tem mais um item aí que eu acabei ficando curioso também. Cara, o teu negócio começou, como tu falou, né? Eu queria vender para o consumidor final. Até porque, cara, eu quero ter esse cuidado de entregar um produto, uma peça uma obra de arte para o meu cliente final. Mas eu sei que boa parte do teu negócio também é B2B hoje. Como é que foi isso? Foi muito natural? Foi. Como é que foi? Hoje tem uma estratégia por trás disso? Tem uma meta de B2B, uma meta de B2C? Tem alguma coisa parecida? Como é que tá isso? Foi gradual. A minha intenção sempre foi atender não é que eu não quero atender com valores menores, não é isso. É que eu queria atender, assim, a diretoria das empresas. Okay. Então, eu foquei nisso. Falei, vamos lá. Quem fecha com a gente? Quando alguém vem procurar, eu queria atender assim, eu quero atender os diretores da Honda. Okay. Eu quero atender os diretores da Win. Sim. Na época, a gente começou a fazer um público alto. Eu pegava os advogados que queriam kit escritório. Sim. Então, eu foquei assim, vamos focar nas empresas, mas o foco nos diretores. Sim. Né? E aí, eu foquei, eu comecei a fazer alguns trabalhos graduais de empresa. Primeiro, a gente começa a divulgar muito o que a gente está fazendo, né? E aí, começou. Teve um ano que foi uma loucura, porque as empresas começaram a nos procurar. Eu vou cortar um pedacinho só. Talvez a galera lá que tá iniciando e tal e tá querendo chegar onde... Cara, como que eu chego no diretor da Honda? Eu não chegou, eles que me procuraram. Como que tu faz o cara te procurar? Internet. Internet. Se você me falar, eu fui atrás das empresas? Não.
O que é que eu fiz? Eu falei, eu foquei no cliente. Eu falei, eu preciso mostrar que o meu trabalho é bom e ele é diferente. Legal. E aí eu falei, eu preciso postar vídeos, que naquela época ninguém fazia muito, e eu preciso falar, faz diferente. Presenteia com uma marca escondido. Prioriza o diretor, não a empresa. Prioriza que você que vai dar para os teus clientes, e a gente já fez um trabalho junto de falar, esconde tua marca. Sim. Então eu comecei a falar assim, vamos fazer um trabalho diferente, vamos falar sobre isso de fazer um trabalho diferente? Sim. Aí eu chamei a atenção. E aí chamou atenção, saquei. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque ninguém falava sobre isso. Conteúdo, hein? Isso é uma estratégia de conteúdo, na verdade, né? Estratégia, eu jogo conteúdo no mercado, um conteúdo focado em interessar pessoas chaves. Eu lembro que eu fiz um GTV. Eu lembro que eu fiz um GTV. GTV, caramba. Eu lembro que eu fiz um GTV falando sobre isso. Que legal. Falei, gente, eu lembro, eu mostrei o clichê de uma empresa, que foi uma das primeiras que fez com a gente, que foi o Laviniense. Okay. O Laviniense fez para os diretores, mas fez para todos os professores, na época no Dia dos Professores. E aí eu peguei ele, que era um clichê bem grande, e eu falava, gente, você pode fazer grande, mas eu sempre indico pequenininho. Por quê? Esconde. Eu falei sobre isso. Então, nesse GTV, foi uma repercussão muito grande, porque as empresas vieram, através disso, falar assim, pô, ela tá certa. O foco é a pessoa, não a empresa. Você tá dando presente pra pessoa? Então, eu sempre pergunto, quando eu tô na loja, eu faço as minhas consultoras perguntarem isso pro cliente. Ou então, você entender quem você tá presenteando. Quem você tá presenteando? Me fala o perfil. Então, a gente ia muito pelo perfil. Okay. Aí começou as pessoas a receberem nossos presentes e as empresas falaram assim, poxa, eu tô querendo dar uma coisa pro diretor de empresa, o que é que eu dou? E aí eu comecei assim, aqueles clientes que eu foquei começaram a dar para esses grandes, e esses grandes começaram a vir atrás da gente. Entendi. E foi muito gradual. Eu não foquei, vou fazer para a empresa. Não. Porque no início eu achava que eu não tinha potencial para isso. Não é que eu não tinha. Eu achava que eu não tinha estrutura. Eu achava que eu não conseguia atender. E, gente, no ano passado eu fiz 1.300 peças no Dia das Mães para a Honda. Caramba. Em 20 dias. 20 dias? Em 20 dias. Foi uma loucura. Mas eu tinha que entregar 1.300 peças para ontem. Então, assim. Foi focado? Não, ela aconteceu, mas aconteceu porque eu fiz um bom trabalho de conteúdo. Sim. E você precisa mostrar todo dia, se você possível, mostra o que você está fazendo. Mostra lá, poxa. Mostrar o posicionamento, né? O que você acredita, o que você faz. Às vezes, eu não apareço sempre nos meus stories. Certo. Na minha página, sim. Eu hoje, em site, em Instagram, eu apareço muito. Apesar da marca é meu nome. Então, o meu conteúdo eu vou estar lá. Sim. Mas nos stories, sabe que às vezes eu mostro? Tá aqui, ó, tá saindo esse produto. Deixa eu mostrar os detalhes, deixa eu mostrar a personalização, deixa eu mostrar a logo da forma que eu mostro também aquelas logos que querem aparecer. Não tô dizendo que tá errado ou tá certo. Mas eu mostro se você vai presentear. Depende do objetivo para que você tem. Exatamente. Quando eu faço para um escritório jurídico, eu pergunto, vai ser padrão? Sem inicial? Sem inicial. Então eu quero a logo, porque vai ficar em todas as salas e eu quero igual. Sim. Ok, tudo bem. Mas aí vem aí e fala, mas eu queria complementar o do meu chefe. Aí do meu chefe eu queria as iniciais. Sim. Mas não, a logo, vamos botar no fundo? Vamos. Então a gente começa a construir um modelo diferente. Sim. E aí eu foquei nisso. No momento que eu foquei nisso, eu fiz um bom trabalho nisso, em conteúdo, em mostrar isso, o resultado veio. E aí as empresas vieram. Ok, entendi. Também é show de bola, cara. Pra mim, essas coisas fazem muito sentido e a gente vai entendendo. Por exemplo, eu não conhecia a questão desse ouro, diamante, do correio e tal, e que tá tão agressivo assim pra fazer com que eu possa ter um negócio aqui e levar esse negócio negócio online pro Brasil. O problema é que não é muito divulgado. Infelizmente, a gente tem esse... Hoje a internet, tanto que eu digo que esse Melhor Envio tá é mais divulgado do que o correio. Mas a gente tá na região norte. E região norte, infelizmente, o Melhor Envio, o meu correio é mais barato que o Melhor Envio. Okay. Então, assim, a gente tem as particularidades. A gente tá longe, a gente é ilha. Então, o que a gente faz? Vamos correr atrás. Então, eu liguei pro correio e falei, me diz uma coisa. Quanto é que eu preciso atingir de mínimo pro meu frete ficar mais barato? Então, assim, eu fiz um contrato com o correio, depois você tem uma central de atendimento que você liga
Aí tem que ligar, e aí eu fico negociando. Ok. Eu tô no ouro 1. Dizem, aí falaram que vai ter o ouro 2, mas depois do ouro 1 é só o diamante. O diamante você tem Entendi. que atingir Entendi. uma cota Quantidade absurda. grande. Só que aí eu vou tentar de novo. Eu falei, poxa, vamos tentar reduzir. E reduz. Só que as pessoas acham que vai receber o não. O não eu já tenho e eu vou buscar atrás do sim. Boa. Boa. Entendeu? E as Isso mesmo. empresas têm negociação. O correio tem negociação desses pacotes e acho que você tem que ir atrás mesmo. Eu desse a gente tava ensinando uma amiga daqui pra falar, como é que eu faço, Gabi? Eu falei assim, mas você não sabe? Não fez o cadastro? Não, então fazer. Aí eu fui ensinar e fui fazer com ela. Boa. E eu acho que uma chave, um negócio legal de deixar claro pra galera é. A Gabi criou um negócio que tem valor agregado, né? Desde o início você se posicionou para diretores, para advogados, então sempre com um posicionamento, o teu posicionamento de marca em si, ele sempre foi um posicionamento de autoridade. Eu acredito muito que quando você constrói um negócio, de certa forma, com uma estratégia mínima por trás, entendendo onde você vai se posicionar, com que mercado você vai falar, você tem muito mais oportunidade de gerar valor agregado. Esse valor Exatamente. agregado, ele reflete no preço. Exatamente. Então, o preço nunca é custo mais margem, somente a margem média do mercado. Por quê? Porque você está gerando valor agregado, porque você tem um posicionamento claro, definido, direcionado. Quando você tem esse planejamento direcionado, você consegue gerar valor agregado, que isso aumenta a tua margem de lucro. Aumentando a margem de lucro, você consegue ter um negócio de Manaus, que vai vender no Brasil todo, mesmo com frete maior, porque tem valor agregado. O cara quer pagar pelo teu produto, quer pagar pela tua marca, quer pagar por aquele posicionamento. Eu acho que isso é crucial. Também é crucial no teu negócio. No negócio Eu já fico muito feliz em atender médicos de outro estado que eu envio uma quantidade absurda para ele todo mês. Praticamente todo mês. Que ele faz. Terminou as necessidades do consultório dele, ele me manda. Ele falou, Gabriela, eu tenho pessoas que fazem aqui. Mas o seu trabalho é diferente. Sim. A forma que você conduz, né? E olha que no início não foi eu que atendi, foi minhas consultoras que atenderam. Boa. Mas ele entende que quando ele chega lá, ele falou assim, é o cheirinho que vem. É a marca de uma forma discreta que você me ensinou a fazer. Então, assim, o teu produto é diferente, eu tinha que valorizar isso e eu não deixo de comprar com outras pessoas. Sim. Eu fazer kits de escritórios para o Brasil todo, porque as pessoas viram que a qualidade era diferente. Isso não tem preço. Isso não. O produto ser diferente não significa que é o produto. Isso aqui é diferente, que a necessidade dela é diferente. Não é só isso. Não é só isso. O produto é diferente porque o atendimento é diferente, porque a forma como se comunica é diferente, como se consulta a venda é diferente. Exatamente. Isso é estratégia. Isso é pré-definido. Eu achei que você estava fazendo uma publi da Apple aí. Não, peraí. Então, isso tudo é definido na estratégia, na forma como você se posiciona. E isso cria um produto como um todo diferenciado. Exatamente. Isso. Até uma consultoria. Às vezes o cliente faz assim, Gabriela, mas a cor do... Eu falei, me manda foto do teu espaço. Boa. Quantas e quantas vezes eu recebi foto do espaço? A identidade visual. E no início, minha gerente ia, muitas vezes, em alguns lugares aqui, levar o kit de escritório para ver o que é que ficava melhor aqui em Manaus. Caramba, e a gente recebia fotos e falou assim, olha, eu colocaria no teu espaço a cor, isso, por isso e por isso, por isso. Sim. Então a gente... E até hoje eu peço para as meninas, peçam foto do espaço. Boa. Por quê? Porque é o diferencial de falar, deixa eu te ajudar. Então, assim, deixa a gente agregar um pouco esse serviço, porque a maioria das pessoas só querem venda. Sim. E o meu objetivo não é só venda. Qual é a quantidade, qual é a cor que você quer o nome, quer, não quer, o preço, Só isso? preste formulário. É isso, só Tá isso. aqui o preço. Se for só isso, não é. Quando eu tô vendendo principalmente coisas de valores agregados, eu falo, beleza, mas assim, a gente faz isso em qualquer atendimento. Quando a pessoa, mas o meu bebê vai ser o tom isso. Eu falei, qual é o tom do teu enxoval? X. Eu não tenho, mas eu posso fazer. Eu não tenho na minha paleta, que já aconteceu também. Faz enxoval? Eu faço a parte de cor hoje, né? Tá, beleza. Porta-vacina, como Ah, não, história, aquelas coisas. Tu deu pro João, uma caixinha pro João lá. Não. Cheio de coisa. Às vezes eu pergunto, porque tem cliente que fala, ai, Gabriela, eu queria que tudo fosse da cor tal. Eu, às vezes, não tenho a cor. E Legal. o que é que eu faço? Eu ligo pro fornecedor e falo assim, tem a cor mais próxima disso? Sim. Tem. Ok. Ótimo. Eu fiz isso para um cliente agora. Eu não tenho dourado na minha tabela. Gabriela, eu quero dourado. Ou mostarda. Eu falei, caramba, dourado, mostarda. Material dourado. Trabalhar com cor dourado. Ok. Tá bom, vou procurar. Eu tinha um pedaço na produção. Vamos fazer tudo dourado. E a gente tá fazendo, finalizou agora. Finalizou ontem. Ok. Então, assim, a gente busca
E aí tem a conversa, porque tem cliente que quer conversar com você e te falar o que ele quer. Sim. Tem cliente que ele quer A, B, C, não tem, também não quero. Não te dá nem abertura Não pra dá isso. abertura. Saquei. Mas quando o cliente dá abertura, e a maioria hoje, os clientes quando te chamam no WhatsApp é porque ele quer conversar. Se ele não quisesse conversar, ele ia no site, ele comprava e acabou. Saquei. Mas a maioria dos clientes, eles querem proximidade. Trocar ideia, pegar informação, Exatamente. entender quais são as opções. Exatamente. E Pra você saber. tem que ter um atendimento diferente. Às vezes o cliente tá ali, pergunta um monte de coisa, e as minhas consultoras falam, mas você perguntou um monte de coisa. Eu falei, mas é assim. Uhum. Ele vem 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, 10 vezes. De repente ele vai aqui e volta. É assim. A venda, principalmente o WhatsApp e internet, é assim. Às vezes você tem que tirar todas as dúvidas, principalmente senhoras que eu atendo. Uhum. As pessoas têm medo de comprar na internet. E aí, às vezes eu falo, e tem dias que eu dou consultoria, Ícaro, juro. Tem vezes que eu atendo, eu falei, deixa eu atender essa cliente aqui. Então ela fala, ai, mas eu tenho medo de comprar. Eu falei, olha, tenha, mas quando você é a senhora comprar na internet, e aí eu não falo da minha loja. Sim. Pesquisa. Uhum. Bota lá no Reclame Aqui. Uhum. Pesquisa a loja, olha no site se tem a segurança. Olha se essa empresa que a senhora está pesquisando mostra as saídas. Se os clientes postam. Pesquisa antes, porque as pessoas, daqui a pouco teve cliente, eu acho tão engraçado isso de rede social, Boa. que tem muito cliente que posta nas nossas bias assim, comprei uma bolsinha assim, mas eu nunca recebi. Eu falei, na minha loja? Aí eu, várias, não é, eu juro, ontem mesmo teve uma. Aí eu chamei a pessoa, falei, você comprou na minha loja? Não, não foi na sua. Eu falei, por que você comenta no meu post? Aí eu falei, tem a responsabilidade, Uhum. porque eu trabalho há 5 anos e eu nunca deixei de entregar um produto. Boa. É responsabilidade, inclusive, com outras empresas. Você quer falar mal da empresa que você comprou e não recebeu? Vá lá e fale, fique à vontade. Agora, você falar numa empresa que você nunca comprou... Só pessoa do mesmo segmento, vamos dizer assim. Não, mas acontece de Te tudo. lembro. Caraca, que Já aconteceu, Ícaro, de comprarem comigo. Comprarem não. Uma senhora comprou, a gente entregou. Aí ela falou, mas eu não recebi esse ainda. Eu falei, senhora, a senhora comprou comigo porque o seu pedido a gente já entregou. Já entregue. Ah, é verdade. Então não foi com vocês, não? Eu falei, não. Ai, meu Deus, desculpa, é com outra empresa. É muito comum. Aí ele devia ter comprado com vocês. Eu falei, né? Pois é, né? Da Então- próxima aprende. Ah, é comum, mas a gente tira essas dúvidas, a gente conversa com o cliente. Vocês trocam ideia. Vocês fazem uma consultoria. Mas se cara, você não ensina. conversar com o cliente, como é que você vai saber o que o teu cliente quer? Sim. Eu, muitas vezes, no final de semana, quando eu tô sem nada pra fazer, eu respondo os stories. Saquei. Os stories, as perguntas, e respondo. E aí, às vezes, eu falo, quem eu tô falando? Eu falei com a Gabriela. Uhum. Ah, você que tá falando comigo? Sou eu. E bato o maior papo. Várias vezes eu bato o maior papo Boa. com o cliente. É comum? Não, não é comum, mas é necessário. Você entender o que o outro quer. Então, volta e meia, eu tô lá com as meninas, eu falei, não, gente, deixa aqui que eu vou puxar e eu vou responder essa cliente. Boa. Porque eu tenho Pra que fazer sentir, meu né, cara? negócio Não pra dá. sentir. A gente já tá numa posição também aqui que, tipo, eu não tô mais operacionalmente nas consultorias, né? Mas, cara, eu faço questão de estar em algum projeto durante o tempo pra me sentir como é que as coisas estão tracionando. Uma vez que eu tô num cliente, eu tô convivendo com os outros consultores. Então a gente sabe o que tá acontecendo, etc e tal. Mas até confesso, eu preciso criar uma rotina maior de, tipo, estar presente em mais quantidade de clientes. Até porque a nossa carteira não é uma carteira de varejo, uma carteira B2B, tá pequena. Não, e essa... E isso é muito importante, realmente. Você tá lá na base, de vez em quando tá lá na base pra ir Ícaro, captar o que tá é acontecendo. pouco. Você chegar lá, uma vez na semana, você tirar pra ir em todos os seus clientes, é pouco. É? Você vai lá rapidinho, toma um café, Verdade. mas você mostra, tô aqui, Sim. qualquer Sim. coisa, tô aqui. Sim. Então, assim, é o que eu faço. Sim. Às vezes tem um amigo... A gente fica naquela dinâmica de, cara, eu quero descentralizar, na verdade. Eu quero é deixar a galera ser protagonista. Mas muitas das vezes a gente, principalmente os CEO, os donos, efetivamente, do negócio, né, da estratégia do negócio, até pra conferir a tua posição como CEO, é tu conferir se aquela estratégia, aquele posicionamento pré-definido, ele tá acontecendo lá na base. E concorda Não tem que como atendimento... Tu olhar isso de longe, cara. Exatamente. Tem que estar perto mesmo. Tem que estar perto. É. Às vezes eu ouço as meninas aqui, eu tô lá no escritório, muitas vezes eu fico no meu escritório, em casa, e eu não vou na loja. Mas às vezes eu sento do lado delas e eu vejo elas conversando, né? Quando eu vejo que tem alguma coisa, eu deixo elas falarem. Eu falei, apaga e repete isso. Uhum, E eu falei assim, fala dessa forma. uhum, Porque tá impessoal. uhum. Se a pessoa entrou contigo pelo WhatsApp, ela quer falar com a pessoa, ela não quer Pessoa. falar com o robô. É, Então não dê uma resposta como robô. boa. Então, sempre, às vezes a gente tenta
contornar, porque a gente pega cliente de tudo que é jeito, Sim. né? E atendimento é isso. E às vezes você tem que entrar naquela rotina do que tuas consultoras fazem e das pessoas que trabalham contigo, até para entender se o teu cliente está satisfeito com Sim. o que eles estão fazendo. Sim. Então, volta e meia eu recebo tantos elogios. Poxa, Gil me atendeu. Eu acho muito legal quando eu recebo feedback de cliente pelo atendimento. Gil, eu quero ser atendida pela Gil, eu quero ser atendida pela Thaisa, né? Então, muitos clientes já conhecem as consultoras e às vezes já chamam elas. E vários, eu tenho vários depoimentos de clientes. Eu tento colocar todos na internet, mas às vezes a gente não consegue. Mas é interessante você olhar o outro lado. E eu acho que é o diferencial também da gente se colocar no lugar do cliente. De ver o que é que ele quer. É verdade, é verdade. Gabi, me diz uma coisa. Uma dúvida que eu tenho contigo. Tu tem uma coisa que é teu nome na frente da empresa. Isso, eu não tenho dúvida de que deve mudar. Eu não tenho dúvida não, né? Eu tenho dúvida. Mas deve mudar o comportamento, na minha percepção. Que a gente tem aqui alguns, principalmente, a gente atende segmento médico muito forte aqui, né? Uhum. A gente tem as clínicas que tem o nome Clínica X, não é o nome do médico, tem os médicos dentro, e tem aquela clínica que é o nome do médico. Até a dinâmica de trabalho é diferente. Então, assim, hoje a tua estratégia Gabriela Abdon, continuar com o nome Gabriela Abdon, o quanto isso pra ti, quais são os prós e contras de você colocar a sua... Porque essa foi uma discussão, tu sabes, a Roberta tá voltando pro mercado agora com um produto que ela fez basicamente a vida toda e agora tá no auge esse produto com nome novo e ela vai entrar com esse produto. E a gente tava abrindo a empresa dela. E nesse momento a gente tava, a Roberta, eu coloco Roberta Gaspar e tal, eu crio um nome. Acabou que ela fez uma mescla, ela colocou o nome dela e colocou um nome. Ela achou um nome da empresa muito legal, que fez muito sentido. Ela, não vamos perder isso, mas vamos colocar o meu nome, eu quero assinar. Beleza. Quais são os prós e contras de você botar a tua cara, efetivamente, como eu ia falar, botar a bunda na janela, né? Como dizia minha avó. Quando eu pensei, prós e contras. No início eu falei... E se isso vai continuar? No início eu falei, cara, eu não vou botar meu nome. É muita loucura eu colocar meu nome. E aí eu tenho uma prima que ela trabalha com marketing, né? E hoje ela faz até esse trabalho de consultorias para as empresas. E ela fazia assim, Gabriela, quem é o poder da empresa? Não é o poder que eu falo de poder de decisão. Mas quem é a parte criativa? Uhum. O que você quer mostrar? Não é sua essência? Uhum. Não é isso que você foi buscar? Por que você vai botar um nome diferente? Não tem sentido, Gabi. Você tem um nome forte. Meu nome Gabriela Abdo é da família da minha mãe, né? Um nome árabe. Uhum. E quem me conhece, Ícaro, na minha infância, de escola, todo mundo me conhece como Abdo. Ok. Então, meus amigos de infância me chamavam de Abdon. Abdon! Uhum. Era o tempo todo. Eu tinha um nome forte. E eu falei, se a essência da empresa é minha, e é a parte criativa que eu tô buscando, Ok. eu vou utilizar meu nome. Foi um medo? Foi. Mas, honestamente, ele é medo para quem não sabe trabalhar. Uhum. Então, desde o início, eu sabia o que eu queria. Uhum. Então, eu foquei no que eu acreditava, com responsabilidade também, né? Claro, eu tinha um marido maravilhoso que falou, vai, porque foi o único que inicialmente acreditou em mim. Okay. Que minha família falou, você tá louca? Você vai largar seu salário alto? Sim. Você vai largar uma carreira? 10 anos, né? 15 anos? Você 15 é anos já, louca? né? Cara. Aí eu falei, eu não tô largando. Uhum. Eu continuo sendo advogada. E se eu quiser, posso pegar causas aqui, outra ali. Mas eu preciso buscar o que me move. Vou usar essa competência para outra coisa. Para outra coisa. Então, assim, claro que eu tive um braço forte e é fundamental o apoio que você está dando hoje para a Roberta de começar. Não era a carreira inicial dela também, Sim. de você transformar algum potencial que ela tem. Sim. Então, os prós é você arriscar o teu nome e falar, porra, se der merda, mas só dá merda se você não tá fazendo um trabalho bom. Eu não vejo contra nesse sentido. Certo. Porque, assim, eu acredito no meu potencial. Então, eu falei, meu nome vai, eu vou fazer um trabalho bom e eu vou levantar meu nome e vou ser conhecida. Okay. Ponto. Eu digo que eu não busco o sucesso. Uhum. Em nenhum momento eu falo assim, eu estou buscando o sucesso. O sucesso acontece com um trabalho bem feito. Uhum. Ele é resultado do trabalho bem feito. Se eu for ficar buscando sucesso, as pessoas ficam enlouquecidamente buscando aparecer e buscando sucesso, não vai conseguir nunca. Uhum. O sucesso ele só acontece quando você vai degrau a degrau, né? Vou fazer isso aqui e aquele passinho, um passinho por passinho e eu vou conseguir. É consequência do trabalho. Sim. Então, agora, os contras,
É porque, assim, honestamente, eu não era de rede social. Certo. Pra mim foi uma dificuldade enorme falar. A na rede social. necessidade da personificação é muito grande. A necessidade é muito grande. Então, pra mim, isso é um contra. Só que, Porque às vezes, não é que você não esteja afim. Eu gosto dos bastidores. só que. Honestamente, eu gosto dos bastidores. Mas como você botou seu nome, você tem que aparecer. A cobrança é maior pela A cobrança é pela maior. Então, personificação. pô, minha empresa de marketing, meu amigo, Ainda mais hoje. Me pega. Hoje, uma empresa com o nome All-in tá pedindo já hoje, toda estratégia, a grande maioria das estratégias de marketing estão falando, cara, todas as empresas precisam se personificar, né? Precisa ter uma persona na frente. precisa uma pessoa na frente. Ainda mais com o nome na frente, mano. Exatamente. Então, Aí assim, vamos chamar a Gabriela mesmo. não tinha sentido eu botar no meu site outra pessoa com os produtos. Saquei. Entendi. Não faz sentido. Saquei. Então, se você colocou seu nome, explore isso. Sim. Faça. Marketing, obrigado, mas nem sempre eu faço isso, porque Sim. às vezes eu falo, gente, não Sim. dependam só de mim. Sim. Claro que eu faço muita foto, eu faço muito vídeo, Uhum. mas as pessoas precisam entender também que não pode depender só da gente, Uhum. né? Então, mas é necessário. E eu acho que muitas vezes eles me puxam a orelha, eles estão certíssimos pra falar, Gabi, bora preciso que você esteja lá na frente, eu preciso de fazer material contigo. Saquei. Então, eu acho que é assim, Saquei. pra quem Pra é ti, bastidor, Saquei. pra eu que gosto Não é de tão ficar em bastidor, perfil, né? não é tão perfil. Então eu tenho meu Um pouco eu tenho- desconfortável pra você. Vamos dizer assim. assim, Precisa eu fazer, tenho vamos minha fazer. vida, eu tenho um Instagram lá pessoal e tenho o profissional. Sim. E o meu pessoal é meu pessoal mesmo, gente. Sim. Quem tá lá, você sabe disso, é tudo fechado. Porque é minha família que tá longe, que eu posto muito pouco, É. porque eu vivo mais. Uhum. Eu aprendi a viver mais do que postar. Então, muitas vezes as pessoas não sabem nem que eu tô viajando, onde eu estou, e é muito mais legal quando você faz isso. Gente, é tão legal quando você vive. E às vezes eu chego em casa e falei, larga um pouquinho o celular, porque eu vivo isso 24 horas. Eu chego na minha empresa, é rede social, é isso, é aquilo, é o tempo todo. Então eu quero menos. Saquei. Então por isso que pra mim isso é um contra, Entendi. né? Pra quem não sabe, Boa. mas é só isso também. Mas o nível de preenchimento na verdade, é um a favor, na verdade. Pra da mim é percepção, favor, né? Porque, cara, é o meu muito. nome que tá lá, vai ter que dar certo. É aquele... Oi? Pode, fala. Bem, eu queria fazer uma pergunta, posso fazer? Faz. Plateia hoje. Bem, você já pensou em colocar algum outro nome na sua empresa ou direto já foi o seu nome? E como foi essa decisão em botar o seu nome? Eu vi que você estava falando sobre, eu fiquei pensando sobre. Então, no início eu fiquei com esse medo, né? Poxa, vou botar, e aí a gente tava... deixa eu te falar que não surgiu nenhum outro nome. Eu contratei uma empresa pra fazer a minha marca. Ok. Eu contratei uma empresa e falou assim, cara, vai aí. Vai. Aí eles fazem um monte de pergunta pra você de perfil, tal, do que vai ser, do que não vai ser, pra gente criar um nome. Não saiu. Uhum. Aí essa minha prima que fazia parte da empresa botou lá, Gabriela Ábido. Vai ser isso. Não, Aí ela... Não. eles fizeram a marca e me apresentaram. Entendi. E te explicaram um pouco. Aí ele falou assim, aí ela me E explicou te por quê. convenceu. Aí aquela dúvida, puta que pariu, o que eu faço? Assim, você não Pô, meu nome? É meu nome. Ela falou, Gabriela, o trabalho é feito por mulher. É uma empreendedora. Uhum. A arte é sua, O o nome é forte. desenvolvimento é seu, o A nome essência é é tua. forte e a essência é tua. Artista. Não tem como ser diferente. Faz sentido. Então, pra mim, fez o maior sentido. E aí foi quando eu falei, não, agora deixa eu dar a minha cara pra marca. E ela fez uma, fez duas, fez 3 versões, fez 4. Eu falei, não é. Eu quero algo clean. Eu quero algo... Então, foi até a marca pra construir, a gente botar um GA, que hoje todas as minhas peças têm um GA, Sim. né? Foi pouquinho, assim, a gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas foi direto, foi de cara. Já não teve nenhum nome. Boa. Pô, legal demais. É legal ver esse processo, né? A gente vê muitas vezes a marca pronta e é legal ver como foi realmente a criação e tudo mais. E, pô, bem, uma grande responsa, né? O nome da empresa ser o seu nome, né? É uma responsabilidade enorme. Então, erros acontecem. Mas a gente tem uma responsabilidade muito maior quando é o nome da gente. Falar assim, não. Então, quando acontece algum erro que acontece, né? Na produção ou que entregou errado para cliente, eu sou a primeira que eu entro no jogo. Sim. Falo, é meu nome que tá ali. Sim. Então, eu entro, eu falo com o cliente, peço perdão, eu peço desculpa, falei, eu vou resolver. Então, eu nunca tive nenhum cliente, eu falo nenhum cliente de falar assim, eu não resolvi. Eu resolvi. Legal. Então, é meu nome, eu tenho que estar lá, eu tenho que resolver. Pô, legal, show de bola, brigadão. Legal. Obrigada. Deixa eu te perguntar, Gabi. Primeiro, na verdade, galera, mais uma vez, call to action, né? Né, produtor?
Se inscreva no canal. Só 25% da galera que assiste esses vídeos aqui tá inscrito no canal. Então, pelo amor de Deus, se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilhe. O conteúdo tá incrível realmente. Gabi, vamos chegar aqui no final da nossa conversa. Vamos fazer aquele... Tem duas perguntas, na verdade, que eu quero te fazer, que eu acho que vão ajudar muito as pessoas a entenderem ainda mais como você cria uma marca de sucesso, um negócio que realmente gera valor agregado e consegue transformar esse valor agregado em preço para entrar no mercado premium. Hoje tu atende um mercado premium. Tu atende até, na minha percepção, a marca da Gabi, a Gabriela Abdon, ela é claramente uma marca que até as pessoas que não são teu público-alvo, elas querem comprar para se sentirem público-alvo. Chegou um pouco nisso. Estratégia comercial, inclusive. Fica a dica que eu faço uma estratégia comercial top para isso. Mas, cara, a tua marca tem muito disso. A galera já compra porque já é chancela para aquele tipo de cliente. Mas tem gente que não é ainda aquele público, mas ele quer sentir parte daquele público e ele faz esforço e compra a tua marca. Então, qual foi a chave do sucesso? A gente falou sobre... Cara, tem muita gente que foca várias coisas dentro da estratégia, né? A principal proposta de valor. Tudo vai circundar aquela dinâmica. Por exemplo, no All-in, o All-in é sistêmico, né? Tudo circunda através de uma metodologia sistêmica. A gente acredita que a gente tem que olhar para um todo, olhar para uma estratégia, olhar para todas as dimensões de uma empresa para a gente tracionar resultado. Essa é a nossa tese central. A tese central e a chave de sucesso da Gabriela Abdon é o quê, cara? Eu foquei em pessoas, Ícaro. Simplesmente em pessoas. Eu De que foco maneira? na minha equipe. Primeiro, assim, eu foquei nas pessoas da minha equipe. Eu foquei no meu cliente. Então, desde o início, eu não queria só vender. Vender por si só é vender. Como é que eu vou vender diferente se eu não focar no cliente? Legal. Eu queria perguntar para ele, falar assim, o que você quer? Quem você quer agradar? Qual é o público que você agradar? No dia que você pergunta isso pro teu cliente, e às vezes eu faço várias perguntas, acho que quase todo dia tem umas perguntas lá no Instagram, porque eu tô tentando conhecer o meu público. O que é que ele gosta? Qual a cor que ele gosta? O que é que mais agrada? Então, eu preciso focar. Eu foquei o tempo inteiro no meu cliente. Nas pessoas. Nas pessoas. E é simples, porque as pessoas estão tão preocupadas no número de venda e não se preocupa no mais importante. Porque se você não tiver cliente, você não tem ninguém. Sim. Você não tem venda. Então, se você se importar com o cliente que está comprando, a venda é consequência. Essa venda consultiva tua, ela é característica disso, né? De se preocupar com que a pessoa que tu vai presentear realmente quer. A Gabriela é nossa patrocinadora do nosso podcast. Todos os nossos entrevistados ganham um presente da Gabi. E a gente vê a equipe dela sempre tem um cuidado. Ela tem um cuidado de perguntar, cara, quem é esse cara? Qual o perfil dele? Então, a gente podia muito bem fazer, cara, não, padrão, cara, traz porta-vinho pra todo mundo. Mas daqui a pouco o cara não bebe. E aí? Legal. Então a gente tem que entender assim, cara, o quê? O que é que ele faz? Sim. O que é que move ele, né? Pô, o cara, ele trabalha no escritório ou ele adora um vinho porque ele tem uma adega em casa, mas é um admirador. Vamos agradar ele? Então a gente tem que buscar o que... E aí a gente... Será que ele já não tem, né? Lembra que a gente até Já teve um teve um cliente cliente que tomava vinho e aí a Gabi teve esse cuidado. Mas peraí. Deixa eu ver. Ele é meu cliente. Deixa eu ver se ele já comprou alguma dessas. Já comprou. Ou se alguém que eu sei que já presenteou a ele. Ainda tem essa? Eu fui atrás de uma empresa, foi. Um dos seus. Acho que o último convidado, né? Foi o Breno. Foi. Eu sabia que ele tinha sido presenteado pela uma empresa. Aí eu fui atrás do cadastro da empresa e ver o que é que ele deu com as iniciais. Falei, bom, ele não recebeu. Não. Então ele não tem. Muito Então, difícil. é interessante porque às vezes tem um aniversário em Manaus. Acontece muito de um aniversário em Manaus e ser de uma pessoa conhecida. E vai muita gente comprar para aquele cliente. E aí a gente vê as iniciais. E eu peço para as meninas, quando vocês perceberem que tem a mesma inicial, Sim. perguntem, é para fulano de tal? Se não for, deixa eu te falar, porque já saiu um presente aqui com essas iniciais, que já acontece isso diversas vezes. Ele é nosso cliente. Ele gosta da cor preta. Saquei. Você tá pedindo marrom, mas ele gosta da cor preta porque a gente já tem no cadastro dele. Saquei. Às vezes tem cliente que fala, Gabriela, é fulano de tal teu cliente? É. Pesquisa se ele já tem isso. Então a gente tem o cuidado de olhar, de ver o que mais gosta. Inclusive, quando eu faço os presentes, às vezes,
Os clientes mais assíduos, eu sempre dou alguma coisa no final do ano. E eu tenho um cuidado de ver o que ele compra comigo. Uhum. Pra eu tentar na cor, Pô. no que ele gosta. Então, assim, você tem que atingir ele de uma maneira. E aí, se o foco não for o cliente, não tem como dar certo. Inclusive, eu foco isso em todas as minhas relações. O foco, pra mim, é no ser humano. É o que eu posso levar. Então, como equipe também eu faço isso, muito isso. Saquei. Na equipe, quais são as características que mostram, cara, o cuidado com a equipe? Eu sei que tem até um trabalho meio que social ali dentro da Gabriela, com as mulheres, inclusive, cara. Fala um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. É esse foco? O foco de pessoas interno da Gabriela que estão lá. A gente tem uma relação muito, assim, muito legal com as meninas, né? São todas mulheres, né? E eu optei pelas mulheres porque elas são extremamente detalhistas. Detalhistas. Sim. E aí, claro que a sensibilidade, às vezes, todo mundo junto em TPM é um horror. Ui. Eu falo, aí manda chocolate, manda bolo, manda brigadeiro. Isso faz com frequência lá, tá? Quando a gente vê que tá os estresses, eu falo, gente, chega chocolate nessa empresa, pelo amor de Deus. Às vezes elas falam, Gabi, a gente tá precisando de chocolate. E aí a gente manda pra todo mundo, é bem comum. Mas quando a gente começa a ter uma relação muito legal com elas, e foi o que aconteceu, eu não busquei isso, tá? Aconteceu. Teve um momento da minha empresa que eu identifiquei através de uma, duas, que toda a minha equipe eram mulheres em estado de vulnerabilidade. Caramba. Absolutamente forte, todas. Que tinham sido abusadas pelo marido, pela família, por amigos, que tinham sido violentadas, né? Abusadas e violentadas. Então, assim, com filhos. Foi um susto gigante que eu tomei. Imagina. E isso é uma realidade que tá no estado do Amazonas intenso, né? As pessoas não falam sobre isso. E aí, quando eu me vi e me deparei nisso, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Mas eu nunca divulguei isso. É a primeira vez que eu tô falando isso aqui em algum meio de comunicação. E porque nunca foi a minha intenção divulgar isso. Sim. Nem expor ninguém. Mas a nossa intenção, eu falei assim, o que é que eu posso fazer por elas? Além de você conversar e incentivar. Sim. Né? Então, uma dessas meninas me procurou, e aí quando eu já tinha um papo muito legal com ela, eu percebi que ela precisava de ajuda. E ajuda séria. E aí, liguei para um amigo e falei, eu preciso de ajuda psicológica. O que é que a gente pode fazer? A maioria dessas mulheres, elas não vão para psicólogo. Elas precisam de uma roda de conversa. E aí, nessa roda de conversa, ele tenta puxar para que ela se sinta à vontade a procurar. Então, aconteceu. Foi. Saiu. Voltou. Assim, ela nem tá na minha empresa, essa menina, mas tá aberta. A porta tá lá. No dia que ela quiser retornar, ela tá lá. A ajuda vai continuar. O processo vai continuar. Então, esse trabalho a gente fala muito na minha empresa. E hoje eu falo abertamente com elas, tá? Sobre isso. Okay. E hoje, quando eu falei com uma, aí foi gradual, né? Eu tava conversando com uma chorou, a outra olhou, fez... Parou, aí a outra saiu, ela falou assim, comigo também. Eu fiz, oi? Aí daqui a pouco, comigo também. Eu falei, como assim, gente? Era todo mundo. Isso é muito forte, porque o Estado... Caramba. E quando a gente vai conversando com outras pessoas, a maioria das mulheres já sofreu algum tipo de... Aqui em Manaus, pessoas de algumas classes, a gente fala de ribeirinhos, a gente fala de uma série de mulheres... Fala que é cultural. Então, eu ouvi muito isso. Eu ouvi muito isso. Quando eu advogava para uma empresa aqui, eu ouvi isso absurdamente, que era cultural. Isso, pra mim, me doía como ninguém. Eu falo que a lenda do Boto, pra mim, eu tenho um asco dessa lenda, porque a lenda do Boto nada mais é do que uma pedofilia. Sim. Uma assédio, porque engravidou de quem? Do Boto. Por quê? Sim. Porque as ribeirinhas eram engravidadas e não sabia o pai. Sim. Porque não tinha como explicação, elas eram estupradas mesmo. Então, assim, é uma violência sem fim. E aí, a partir do momento que eu identifiquei isso, eu precisei fazer um trabalho. E hoje a gente tem um canal muito aberto com as meninas que trabalham comigo, nesse sentido. E eu olho, né, como eu chego lá no trabalho, o meu bom dia, eu já sei que tem uma coisa errada. Okay. E a sensibilidade é justamente isso, é você enxergar no bom dia, no boa tarde, no boa noite, aquilo que está incomodando. E eu sou isso com todo mundo. Hoje eu fiz isso com minha funcionária. Eu cheguei, dei bom dia, vi que tava um olho diferente, esperei todo mundo sair. Quando saiu, eu fiz, tá acontecendo alguma coisa? Na mesma hora desarma, né? É isso, é você se importar com o outro. Só ela perceber que se importa, já desarma tudo. Exatamente. Tem horas que eu desço na produção, sento, converso como se fosse
tô em casa, conto alguma coisa do meu filho. Você precisa ser verdade, você precisa mostrar que você erra também, né? E eu acho que esse processo com tua equipe é fundamental. Porque se você não tratar a tua equipe como pessoas, Sim. assim, eu não consigo ver uma empresa que não trata, tá? Então, assim, eu sei que isso não é todo lugar que tem isso. Sim. Mas quem trabalhou comigo sabe disso. Eu não consigo tratar diferente do que eu já sou. Então, se alguém da minha equipe tiver divergente disso, tem alguma coisa errada. Boa. Né? Então, eu identifiquei isso muito, muito doído. E até hoje eu faço, assim, de incentivar as meninas a cursar um curso superior, né? De fazer cursos. E a gente busca... Eu pago, muitas vezes já paguei curso das minhas consultoras, porque elas precisavam, elas queriam. E muitas delas, Gabi, eu queria fazer isso, mas eu não tenho. Eu falei, eu pago, vá. Legal. Já fiz. Legal. Uma agora comprou um apartamento. Que legal. Ela falou, Gabi, eu vou comprar meu apartamento. Que legal, vamos lá, o que eu posso te ajudar? Dou fogão, bora. E a gente tem que incentivar. E assim, até dar ferramentas pra isso. Porque a maioria das coisas... Qual é a ferramenta que você pode dar? Informação. As pessoas... Quer o contrato? Me dá o contrato. Me dá que eu vou avaliar. Me dá que eu vou olhar teu contrato. Então assim, o que eu puder fazer pela minha equipe, eu vou fazer. E isso não tem nada a ver com a empresa. Eu ia... Acho que se eu puder resumir de alguma maneira, na minha percepção aí, tudo que tu falou, o que é a chave de sucesso da marca Gabriela Abdon, por que ela se posiciona tão forte no mercado, esse cuidado com as pessoas, é porque é exatamente isso. É mais do que da porta para dentro. E é mais do que da porta para dentro com o cliente, porque eu não só me preocupo com as informações que estão me fornecendo do cliente, mas eu vou atrás de quem essa pessoa é fora dos bastidores, fora da empresa. O que esse cara gosta fora da empresa? Como ele vive fora da empresa? O que as pessoas lá fora já deram para ele de presente? Isso é fora. Exatamente. E na minha percepção, dentro tu faz a mesma coisa, cara. Entender e ter um diálogo onde as pessoas se sintam seguras para falarem da porta para fora da empresa o que acontece com elas, é realmente mostrar sensibilidade, mostrar empatia e tudo mais. E, principalmente, cuidar da porta para fora. Isso que tu faz de, cara, estar apoiando as meninas, porventura assediadas, as pessoas, cara, comprei um apartamento, vou te ajudar com o fogão, cara, tá alugando alguma coisa, me dá aqui o contrato. Esse cuidado da porta para fora faz com que todos os teus colaboradores internos entendam que essa é uma cultura muito forte da Gabriela Abdon, da empresa Gabriela Abdon. Se, cara, a Gabi cuida da gente assim e cuida do cliente assim, por que eu vou fazer diferente? Exatamente. Por que eu vou ser diferente com o meu colega de trabalho? Consequentemente, isso gera um engajamento e um clima organizacional muito bom, que faz com que a empresa cumpra 1.300 pedidos de produtos em 20 dias, por exemplo, cara, só com uma equipe engajada para fazer isso. Exatamente. E engajada nisso. E se preocupe com o seu cliente, né? Da maneira como você reflete essa preocupação com o cliente. Não basta a atitude da porta para dentro. Sabe o que eu falo? E isso eu tenho falado há pouco tempo, porque depois que eu vi um podcast do Diniz Anguanais, eu internalizei isso. Legal. Eu não busco sucesso. Boa. De verdade. Boa. Mas eu busco ser uma pessoa de sucesso. Boa. Eu não é... Eu quero sucesso. Eu quero ser uma pessoa de sucesso, Ica. Boa. É um sucesso de pessoa. Boa. Isso é que eu quero levar, esse Legal. propósito que eu quero levar. Na vida das pessoas que me rodeiam, na vida das pessoas que trabalham comigo, é esse sucesso. E nesse podcast do Nisa Guanais, ele fala que sucesso... Ele fala que foi um pensador americano que estava falando, né, que o sucesso é quando o filho dele mais velho quiser estar com ele. Boa. E aí a gente transforma o sucesso de pessoa é quando o seu filho quiser estar com você quando ele for mais velho. Sim. Mas é o sucesso das pessoas que estão ao seu lado, quiserem estar com você. E é você tratar de pessoas. Boa. Ser sucesso de pessoa é você ser isso. Sim. Eu não sou diferente disso. Eu não vou ser diferente disso. Então, as pessoas que me conhecem verdadeiramente, porque as pessoas me veem nas redes sociais, não me conhecem. Conhece não. Então, às vezes parece que eu sou muito fechada. Aqui tá pegando uma pílula do que é, Gabi. Exatamente. Boa. E eu acho que as pessoas precisam buscar isso. Não E obrigado por você estar abrindo tanto assim, cara, e falando de maneira tão transparente um pouco de quem é a Gabriela Abdon e essa confusão, na verdade, na minha percepção, uma confusão super saudável entre o que é a Gabriela Abdon e o que é a empresa Gabriela Abdon. Exatamente. Muito legal.
Gabi, cara, brigadaço por esse insight aí, foi realmente incrível. A gente sabe que empresas e negócios são feitos por pessoas, não existe, cara. Pode ter máquina, pode ser tecnologia, pode ter o cacete que tiver. Mas no fundo, empresas são feitas por pessoas. Exatamente. Então, colocar. Nem sempre as pessoas estão no centro do negócio, da estratégia de negócio. E entender que a marca Gabriela Bidon chegou onde chegou e está crescendo por causa de colocar as pessoas nesse centro e na minha percepção, abundar até a zona de negócio dessas pessoas, porque, cara, tu olha para cliente mais do que a porta para dentro e Exatamente. tu olha para colaborador mais do que a porta para dentro. Acho que isso, para mim, é um insight incrível como chave de sucesso. Muito obrigado. Obrigada. Cara, e por último, a gente tem uma pergunta, Gabi, que a gente faz aqui para todo entrevistado que chega com a gente. Vocês já conhecem, quem não conhece já sabe. No próximo episódio também fique até o final, porque essa pergunta é top pra caramba. All-in. All-in é uma jogada de poker. Um dos conceitos do all-in é uma jogada de poker que você tem poucas informações na sua mão, que são muito claras para você, e você tem um sentimento, né, e uma previsão do que o cenário externo tá te preparando. Você aposta tudo naquela decisão, naquela estratégia, você aposta efetivamente toda a tua vida ali. E depois você vai conferir se aquele sentimento e aquele estudo do cenário ali atual deu resultado. É Às vida vezes do empreendedor, né? Apostar. às vezes ele dá um resultado top, beleza, você conseguiu ler tudo. Às vezes ele não dá um resultado tão esperado, mas certamente você aprende alguma coisa com isso. Exatamente. Qual foi o all-in da vida da Gabriela Bidon e o que ela aprendeu com essa decisão? Cara, o meu all-in foi a minha mudança. Não, minha mudança de profissão. Tá mudando de profissão. Total. Caraca. Eu precisei fazer isso para eu entender onde eu queria estar. Okay. O que era a Gabriela Abdon. Não tô falando de empresa, tô falando de mim. Eu não tava feliz. A felicidade não é que eu queria o dinheiro, eu não só queria dinheiro, porque se eu quisesse só dinheiro, eu tava jogando. Sim. Eu ganhava mais, Ícaro. Sim. Mas não era isso. Okay. Então, pra mim, a grande... Foi quando eu falei assim, eu preciso fazer algo meu, que tenha o meu sentimento, a minha cara, o meu coração. Porque onde tá teu coração? Onde tá o teu negócio? Onde tá a tua vida? Então, assim, aquele momento, pra mim, foi a transição de carreira. A minha transição de carreira. Abrir mão da tua carreira jurídica e abrir o seu negócio. Abrir o seu negócio, pra mim, foi, assim, a grande transição de mostrar que eu podia. Que eu podia mudar. E é isso, eu acho que grande parte dos empreendedores que estão aí no mercado, que estão em empresas, às vezes, muito tempo, e querem fazer isso, mas não sabem como fazer. Sim. E eu acho que, às vezes, você tem a resposta, mas você não está querendo dar o primeiro passo. Porque o financeiro, às vezes, fala primeiro. Segura. E não está dizendo que não é importante, é importante. Sim, é muito importante. Começa a fazer paralelo. Legal. Quantos comércios começam paralelo? Vários. Então, assim, pra mim, eu precisei dessa ruptura. E essa ruptura foi a maior de todas. Sim. Porque você sai de 15 anos Sim. advogando e parar e falar assim, epa, aqui não. Tá. Aqui eu vou fazer um novo nome. Uma Gabriela Abdon não advogada, uma Gabriela Abdon empreendedora. Naquele momento, pra mim foi a maior de todas. Beleza. E o que tu aprendeu com isso? Tu tomar essa decisão? Foi muito erro também, tá? A gente acha que todo mundo acha que eu não falei dos erros aqui, mas assim, foi muito. A gente precisa errar pra gente aprender. Ok. Boa. A gente precisa errar. Boa. Porque não, eu acertei sempre, mentira. Você não acertou sempre. Acertou sempre. Daqui pra eu chegar nesse... Você sempre não fez porra nenhuma, essa é a verdade. Exatamente, não fez nada. Então eu precisei errar produto. Quem acha que acertou sempre? Quantas vezes eu botei um produto que não foi, mas eu precisei colocar pra saber se vai dar certo. Testem, façam. É melhor do que não fazer nada. Não fica esperando o dia de amanhã, não. Tá com ideia, executa, faz. Eu sempre falo que o não a gente já tem, busca atrás do sim. Então, não fica parado, não. Levanta a bunda da cadeira e vai fazer. O grande erro das pessoas é que ficam esperando cair do céu. Nada cai do céu, não, Ícaro. Nada, nenhuma empresa se constrói sozinha, não. Vá lá e trabalha. Boa. Se não tiver trabalho, não tem resultado. É simples. Boa. Puta merda.
Aprende a errar, meu irmão. Errando que a gente evolui, não tem outro caminho, não. Não tem outro caminho. Não tem. Não importa o quão sábio, eu acredito muito nisso, não importa o quão sábio você seja, né? O inteligente, ele erra, ele aprende com os erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Mas mesmo o sábio vai ter coisas que ninguém fez, irmão. Ninguém Que você vai ter que fazer. E você vai errar. A velocidade com que você conserta um erro, que você corrige uma jornada, é o que diz a velocidade do teu sucesso. Não E tem sabe pra o que é legal? É você se espelhar. Então, eu procura pessoas no mercado que você admira. Sim. Modelos, né? Modelos. Bom. Pô, eu tinha uma amiga que tinha um conceito muito parecido do que eu tinha, que era um mercado de luxo, e que eu falei, cara, se eu fizer um trabalho próximo dela, mas eu vou fazer diferente. Eu não vou fazer os passos dela. Boa. Eu quero esse conceito que ela tá. Ela tinha uma sala comercial, ela tinha exatamente o que eu fiz, mas ela não investia na internet. E aí eu falei, pô, eu tô na maior avenida do mundo, eu não vou investir. Então, assim, busca referências. Pesquisa. Gente, as pessoas me perguntam, quantos empreendedores da minha área ligam para mim, Gabriela, me diz uma coisa, quanto você comprou essa máquina? Qual é a máquina que você usa? Eu não tenho problema em falar, mas assim, eu só não consigo falar assim, me dá as letras de metal, porque eu mandei fazer para mim. Mas assim, não tenho como. Mas tem outras coisas que eu faço o maior prazer de falar. Sim. Qual é o curso que você mandou sua equipe? Manda, faz. Boa. Mas assim, busquem referências. Esteja aberto para isso. E aí parece que as pessoas têm medo, têm vergonha. O Ícaro tá aqui, é um empreendedor e consultor, tem dúvida, pergunta. E as pessoas têm medo de perguntar. Então, assim, busca referência no teu segmento. Busca referência no que você tá querendo fazer. Consulta, pede uma mentoria. Boa. Eu já falei com amigas, falei assim, você quer uma mentoria? Te dou gratuito. Te ensino, inclusive jurídico. Porque quantos e quantos negócios eu já vi formando e dei toda a consultoria jurídica para aquela empresa fazer. Faz isso, faz aquilo, me dá teu contrato. Quantas? Inúmeras. Não tem problema nenhum em fazer isso. Só que as pessoas têm medo. Ou então até de procurar. Procura, cara. Busca um mentor, busca alguém que pode te ajudar naquele segmento. Eu lembro quando eu fiz o G4, tinha um menino na minha turma que era incrível. Ele era um moleque, cara, 21 anos, se eu não me engano, 22. Era de uma pizzaria que abriu em Salvador. E aí, ele cheio de ideias, aquela ebulição, né? Eu falei, Claro. Calma. Quem é a tua referência? Quem é que você quer conhecer? Aí teve um cara que falou assim, eu vou te apresentar esse cara. Pegou o telefone, ligou pra ele e fez, toma. Você quer chegar onde ele chegou? Fala com ele. Por que você não entrou em contato com ele? Sim. Porque não deu. Tu falou uma frase no meio do podcast aí, cara. O não você já tem, mano. Tem muita gente que tem medo do não, tem medo do erro. Cara, acho que a dinâmica aqui não tenha medo do erro, não tenha medo do não. O não você já tem, vai procurar o sim. Se você espere alguém... Cara, quantas... E aí, sabe mesmo, eu tenho um pouco de julgamento com a minha imagem pessoal. Eu tenho até trabalhado em cima com consultoria mesmo de imagem pessoal, para ter uma imagem pessoal mais aberta, com a porta mais aberta, para justamente permitir que as pessoas... Eu fico me culpando, parece que é um problema meu das pessoas não baterem na porta e falar, cara, me dá uma dica disso, daquilo outro. Sabe qual é a dica legal? É você falar sobre isso. A gente fala, toda vez, e é engraçado, toda vez que a gente fala, vem gente perguntar. Quando a gente fala, olha, a porta tá aberta, vem. Se a gente não tá falando, ninguém tá procurando. É sério que eu preciso ficar abrindo a porta toda hora? Por incrível que gente, pareça. precisa também. Nossa função aqui agora é, irmão, você não precisa ficar... O cara que você se espelha, não precisa ficar falando pra você que, cara, meu telefone tá aqui, ou meu Instagram tá aqui, manda uma mensagem pra mim. Não precisa falar, vai lá e manda. É você que quer. Exatamente. É você que quer. É você que quer. E não tenha vergonha, não. Esse é o Não ponto. tem vergonha, não. Vai lá. Poxa, posso conversar com você? Gente, eu nunca neguei uma conversa. Eu contando calzinha rapidinho, eu plantei mamão durante um tempo, né? Eu me aventurei no agronegócio uma época. E, cara, eu fui procurar os maiores produtores de mamão. Eu enchi o saco do maior produtor de mamão do Brasil pelo Facebook. Olha E que o coisa cara legal. me recebeu no sul da Bahia, na fazenda dele, passou o dia inteiro comigo, falando uma porrada de segredo do negócio dele. É isso aí. Super aberto. Cara, abre a boca, meu irmão. Tá aí o Facebook, tá aí o Instagram, tá aí um monte de canal aberto que você consegue chegar nessas pessoas. Enche o saco, se torne notável. Não, teve um dia desse que o Sérgio E comentou, conseguiu. acho que, não sei se você estava junto, falando sobre
vodka não. O cara queria produzir Uhum. um gin. Uhum. Ele falou, eu quero produzir um gin. Ele nasceu, eu quero produzir um gin. Não era a empresa principal dele. Ele falou assim, foi lá, nos maiores produtores de gin. Foi procurar. Os caras abriram todos os segredos pra eles. Tá aqui. É isso. Quer fazer? Faz. Mas as pessoas têm medo, né? Não existe essa... É muito difícil você falar como você faz o seu negócio e alguém replicar o seu negócio 100%. Ninguém vai replicar. Tem, cara. Todo mundo é individual. Cada um tem sua individualidade, tem sua personalidade, tem suas competências, suas habilidades, vai ter seus interpérios durante a sua jornada. Exatamente. Não adianta. Eu posso abrir meu negócio 100% para qualquer pessoa, cara. O cara não vai conseguir. Ele pode até ter mais sucesso do que eu, mas nunca vai ser o mesmo sucesso do que o meu. Exatamente, é Ou diferente. o meu A jornada fracasso é do que o diferente. meu. A jornada vai ser A diferente. jornada vai ser diferente. Então só contribui. Exatamente. Gabi, cara, obrigado, galera. Se você curtiu esse momento aqui nosso, essa quase 1h30, 1h e quanto aí, cara? 1h30 de conteúdo, um pouco mais de 1h30 de conteúdo. Curte aqui, compartilha esse vídeo com a maior quantidade de pessoas possível, se inscreve no canal, não deixe de se inscrever aqui nesse canal, para você tá sabendo de todos os conteúdos futuros que a gente vai estar falando. Semana que vem tem outro episódio, Gabi. Muito, Ai, eu que agradeço. mas muito obrigado pelo teu É tão tempo. gostoso a gente conversar, a gente já conversa pra caramba. Caramba. Mas Se deixar aqui a gente, se tivesse garrafa de vinho aqui, a gente tava aqui até as 2 da manhã. A gente ficava aqui até bom, né? Obrigada pelo papo, Obrigado, foi mano. muito gostoso. Que as pessoas tenham o prazer de assistir, de buscar, né? Eu acho que isso aqui é conteúdo puro e simples para as pessoas. Boa. Né? Que as pessoas possam beber esse conteúdo, Boa. que é isso o mais importante. Assim, todo dia tem um empreendedor aqui diferente e às vezes tem as dores e as delícias de ser um empreendedor. E aí talvez você assista, né? E que saia um insight do teu negócio e esteja numa dessas Muda conversas. completamente o negócio. Gabi, brigadão. E agora eu vou, tremendo minhas pernas, eu vou dar um presente pra rainha dos presentes, pelo amor de Deus. Nada, olha que carinho. Olha, a Roberta, Não, ela... lógico, porque eu só ajudo porque ela é a especial. E ela é maravilhosa, porque ela me conhece. Uma parceira dela lá já, do negócio novo lá Gente, dela, eu cara. sei quem é essa mulher. Personalizado. Ela é maravilhosa. Eu tô com medo, porque Não, a gente eu tá conheço dando... o trabalho deles. Eu conheço o Esse trabalho você- deles. Deixa eu ver se eu consigo abrir Te aqui. agradecer mesmo pelo teu tempo, a gente Olha não que podia lindo. fazer nada menor. Não, e ela que- fez um trabalho lindíssimo sobre bolsas personalizadas. É. Olha que coisa mais linda. Ainda tem meu nome, gente. Lógico. Olha que lindo. Não podia não ser personalizado. Lindo, lindo, lindo. Obrigada. Gabi, obrigado. Isso é saber me conhecer. A Roberta me conhece. E a gente usa, Roberto, pra isso. Isso é mesmo, amiga. Obrigado. Obrigada. Obrigado, gente. Valeu. Beijo, Tamo gente. junto. Obrigada. Obrigado, amigo. Oh,